Olá família, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Vocês sabem que os tubarões são animais que vivem nos oceanos e que os crocodilos e jacarés são bichos que vivem nos lagos e rios. Mas surpresas acontecem na natureza e eu vou mostrar para vocês as batalhas entre esses animais que muitas vezes invadem os espaços uns dos outros. O filme de terror chamado Shark Night 3D conta a história de um grupo de amigos da faculdade que são atacados por tubarões enquanto passam férias perto de um lago. Embora esses filmes com animais monstruosos atacando todo mundo, com exageros absurdos, são feitos para que os estúdios ganhem muito dinheiro, nos faz pensar se isso poderia mesmo acontecer. Será possível tubarões viverem em lagos e rios? Vamos lá. Em primeiro lugar, o lago precisaria ser de alguma forma conectado ao oceano, por meio de um rio ou outro corpo d'água profundo e largo, o suficiente para acomodar o grande tubarão enquanto ele viaja rio acima. Em segundo lugar, a maioria dos tubarões só pode tolerar água salgada, ou no mínimo água salobra. Então os rios e lagos, que são de água doce, estão geralmente fora de questão para espécies como o grande tubarão branco, o tubarão tigre e o tubarão martelo. Mas, como existem mais de 375 espécies diferentes de tubarões, não é surpresa que algumas possam viver em água doce. E a espécie mais habituada a isso é o tubarão cabeça chata, também conhecido como tubarão-touro. Os tubarões cabeça chata habitam águas bem rasas, e como vivem em água doce e próximos das praias, estão entre os que mais causam acidentes com pessoas. Inclusive, eles são bem comuns nas águas da Flórida, nos Estados Unidos, e são frequentemente vistos por mergulhadores. Esse tubarão atinge entre 2 a 3,5 metros de comprimento e perto de 130 a 150 quilos. Suas costas, que é o dorso do animal, tem cor amarronzada ou cinza escuro, e a barriga, que é o ventre, tem cor branca. É um excelente caçador, gosta de comer peixes e algumas vezes aves aquáticas. Seus dentes na parte de cima da boca têm forma triangular. Na parte de baixo tem o formato de pregos. Ao abocanhar a presa, o tubarão cabeça chata chacoalha a cabeça para rasgar e arrancar pedaços de carne. Ele causa muitos acidentes com as pessoas, exatamente por viver também em água doce. Ele se aproxima das margens e ataca, por exemplo, os moradores ribeirinhos. Já foram encontrados a muitos quilômetros longe do mar, no rio Mississippi. Também vivem no rio Amazonas. E já foram capturados nas águas próximas à cidade de Manaus. São comuns no rio Zambeze, na África, e no rio Ganges, na Índia. Em algumas praias da cidade de Recife, no Brasil, principalmente na praia de Boa Viagem, os tubarões cabeça chata, juntamente com outra espécie de tubarão, os tubarões tigres, foram responsáveis por diversos ataques e muitos deles fatais. O tubarão cabeça chata pode viver até 15 anos de idade. São peixes vivíparos, ou seja, as fêmeas não botam ovos, os filhotes já nascem prontos. Em geral, ela tem 10 filhotes por gestação, e eles nascem medindo perto de 70 centímetros. Esses tubarões se adaptam bem às águas turvas e barrentas, por isso não encontram problemas em viver nas águas escuras de muitos rios. E isso os torna ainda mais perigosos, já que as pessoas não os enxergam nas margens. Além do tubarão cabeça chata, que vive nos oceanos e nos rios, existem pelo menos 5 espécies diferentes de tubarões que vivem exclusivamente em água doce. Todos classificados no gênero Glyphis. Mas são animais extremamente raros,
devido à degradação do seu habitat, e pouco se sabe sobre eles. Uma dessas espécies é o tubarão dente de lança, que vive na Austrália e Nova Guiné, e o raríssimo tubarão do Ganges, que vive na Índia. E os crocodilos? Pode ocorrer o contrário dos tubarões? Eles vivem em água doce, mas podem também viver em água salgada? Algumas espécies de crocodilos podem sim. O mais famoso e conhecido entre eles é o crocodilo marinho, também chamado de crocodilo de água salgada ou crocodilo poroso. Esse animal é considerado hoje a maior espécie de réptil do mundo. Ele vive em partes da Índia, de Bangladesh, Myanmar, Tailândia, Indonésia, Vietnã, Filipinas, Nova Guiné e Austrália. Realmente são animais enormes. Os maiores machos chegam a 7 metros de comprimento e 1.500 quilos de peso. 1,5 toneladas de crocodilo é muita coisa. Tem a mais forte e poderosa mordida entre todos os animais, podendo gerar a pressão de 1,6 toneladas. Possuem perto de 65 dentes afiados, e com essa força bruta, não é páreo para nenhum outro animal. Caça desde tartarugas marinhas, macacos, peixes, algumas aves aquáticas, até búfalos, e também tubarões. Abate essas presas com uma única mordida, que geralmente esmaga o crânio do animal. Existem diversos relatos de ataques de crocodilos a tubarões na costa da Austrália. Alguns relatos mostram crocodilos marinhos nos estuários perto de onde os rios desaguam no mar. Isso pode ser uma tática para capturar os tubarões que tentam entrar nos rios. Mas é claro que os tubarões também podem atacar. Um caso bastante conhecido é do crocodilo chamado Brutus, que vivia no rio Adelaide, no Parque Nacional Kakadu, na Austrália. Há algum tempo que esse crocodilo não é visto. Provavelmente ele já morreu. Era um animal bem velho. Ele não tinha a pata dianteira direita e a perdeu durante uma briga com um tubarão. Crocodilos de água salgada também já foram vistos perseguindo tubarões-limão e se alimentando de carcaças de baleias jubarte ao lado de tubarões-tigre. Ou seja, eles vivem nas mesmas áreas, podem compartilhar o mesmo alimento e travam grandes batalhas. Outro registro muito interessante mostra um crocodilo marinho capturando um enorme peixe-serra. Outra espécie de crocodilo, o crocodilo do Nilo, que quase não procura água salgada, ele prefere mesmo viver nos rios e lagos africanos, já foi registrado capturando tubarões. Um crocodilo da África do Sul foi fotografado abocanhando um jovem tubarão cabeça chata. No ano de 2013, um crocodilo do Nilo, em Santa Lúcia, também na África do Sul, foi encontrado decapitado em uma praia. Pensou-se que o único culpado por trás de um corte tão devastador poderia ser um grande tubarão branco. Mas, mais tarde, foi provado que provavelmente era uma hélice de barco. No entanto, crocodilos dessa área, Santa Lúcia, foram encontrados com tubarões cabeça chata, tubarões tigres e restos de outras espécies de tubarões em seus estômagos. Houve até uma observação no ano de 1982 de um grupo de crocodilos lutando com 6 tubarões tigres. Outra espécie de crocodilo que entra no mar e está habituado à água salgada é o crocodilo americano. Ele vive no México, em países da América Central e Norte da América do Sul. Muitas pessoas dizem que no passado esses animais chegavam a 6 metros de comprimento e pesavam até 800 quilos. Mas eles foram muito caçados durante anos. E hoje os maiores crocodilos americanos medem em média 4 metros de comprimento e pesam perto de 500 quilos, o que já é muita coisa. Sua força de mordida é de 1.300 quilos, 1,3 toneladas.
Pesquisas mostraram que esse crocodilo come pelo menos 3 espécies diferentes de tubarões e 2 de arraias. Mas também são caçados por tubarões. Na Colômbia, jovens crocodilos americanos são vítimas de grandes tubarões brancos. Os crocodilos americanos caçam bastante tubarões lixa. No ano de 2003, um crocodilo foi visto comendo um tubarão lixa em um refúgio de vida selvagem na ilha de Sanibel, na Flórida. Uma pesquisa muito interessante mostrou que os tubarões limão e os tubarões cabeça chata parecem reconhecer e evitar o odor químico dos crocodilos americanos. No ano de 2001, a Marinha dos Estados Unidos descobriu isso enquanto pesquisava repelentes de tubarões para serem usados por mergulhadores. Esse crocodilo foi flagrado mastigando um tubarão cabeça de boneca nas águas de Hilton Head, nos Estados Unidos. Um pesquisador realizou um estudo capturando diversos crocodilos americanos para investigar a alimentação desses bichos. Usando tubos de plástico, fitas isolantes e outros equipamentos que não machucam os animais, ele retirou parte do conteúdo estomacal dos crocodilos e verificou que a dieta deles é bastante variada. Eles comem peixes, mamíferos, pássaros, insetos e crustáceos. Foram encontradas até mesmo frutas e sementes. E claro, tubarões e arraias. Os tubarões e os crocodilos são animais muito temidos. Mas, se a gente não invadir o espaço deles, não incomodar os animais, não tem problema. Existem até passeios em algumas praias do Caribe, onde mergulhadores levam turistas para mergulhar, para ver de perto tubarões cabeça chata e tubarões tigres, por exemplo. Os animais estão habituados à presença das pessoas. Claro que em alguns lugares, como em praias da cidade de Recife, os tubarões podem atacar. Nos Estados Unidos, crocodilos atacaram e mataram muitas pessoas. Isso também já aconteceu com crocodilos na Austrália. Por isso, temos que ter bom senso. Não vamos chegar perto desses animais em locais perigosos. Como eu disse, em algumas praias do Caribe, por exemplo, existem pessoas treinadas que podem levar os turistas perto desses animais. Aí é tranquilo, um pouco tranquilo. Como vimos, os registros mostram que, em geral, os crocodilos capturam tubarões menores e mais jovens, evitando os adultos. Mas se você me perguntar, Guilherme, quem venceria essa batalha? Um tubarão cabeça chata e um crocodilo do mesmo tamanho, os dois adultos do mesmo tamanho? Eu apostaria no crocodilo. Sua mordida é impressionante. Mas é claro que muitas vezes os tubarões também vencem a briga. E é isso aí. Gostou dessa batalha entre esses gigantes da natureza, tubarões e crocodilos? Então deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue esse vídeo para todos os seus amigos. Tchau, até a próxima!